Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, hoje, segunda-feira, nós também temos aula de filosofia, né? E hoje nós estamos estudando sobre o assunto evitar enganos, né? Então, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre evitar enganos, vimos sobre a ilusão de ótica, né? Do canudo no copo que eu mostrei para vocês, a ilusão de ótica das imagens, certo? Também de fotografias, né? Em lugares turísticos. E para continuar esse assunto, nós vamos ver aqui esses dois desenhos aqui. Minha página tá bem ruim de virar. Aí agora. Bom, a parte aqui conectando com. Ainda falando desse assunto de evitar enganos, né? Continue testando suas percepções. Acompanhe comigo na página 17. Continue testando suas percepções e seu modo de interpretá-las. Para isso, observe e comente as imagens a seguir, reproduções de dois autorretratos. O primeiro é do artista holandês Vincent van Gogh, segurando uma paleta de tinta, e o segundo é do artista espanhol Eloy Morales, com o rosto coberto de tinta. Preste atenção nos detalhes, nas semelhanças e nas diferenças entre essas duas obras. Então aqui nós temos Van Gogh, acho que vocês já ouviram falar dele, é um autorretrato dele. Dá pra gente ver que é uma pintura, né? Pela forma como as pinceladas foram feitas, dá pra ver que foi pintado, né? Ali. E esse Morales, Eloy Morales, né? Pintura na minha cabeça, olhos sobre madeira. Bom, eu quero que vocês vejam as diferenças e semelhanças entre essas duas imagens. As duas são autorretratos, né? Retrato de Van Gogh e retrato de Eloy Morales. E quais são as semelhanças entre elas? Vocês acham que essa imagem aqui, ela é uma fotografia ou ela é uma pintura? Tomem cuidado com os enganos. Se a gente olha, tem uma percepção, mas a gente tem que também analisar os detalhes, né? Tanto que fala aqui, presta atenção nos detalhes. A tinta que tá usando aqui, ó, olhos sobre madeira, é uma tinta usado em pinturas ou em fotografias? E aí? Eu quero responder essas questões com vocês na aula ao vivo. Quero só ouvir a opinião de vocês sobre essas duas imagens. Preste atenção para ver se as duas são pinturas ou se uma é fotografia e a outra não. Bom? Então, a pergunta que a gente vai responder lá na aula ao vivo. Responda as perguntas em relação a cada imagem. O artista produziu o autorretrato por meio da pintura ou de fotografia? Explique sua resposta. Preste atenção nos detalhes. Vamos continuar? Os dois autorretratos que você observou na página anterior foram produzidos por meio de pintura. Mas mesmo assim, vou querer ouvir a opinião de vocês. Em sua obra, Van Gogh empregou um estilo próprio, que com base em cores e pinceladas fortes procurava expressar emoções. Então a gente já viu que na arte as pessoas expressam, né, as emoções dela, e olha como ele usa a pincelada de uma forma como quer mostrar a força, né, no sentido assim da imagem. E as emoções, né? Morales, por sua vez, empregou um estilo chamado hiperrealismo, no qual as figuras são pintadas com tanta perfeição que parecem ser fotografadas. Observe-as novamente. Bom, então a gente já viu que as duas são pinturas, não tem fotografia aqui. De imediato, quando a gente olha essa imagem aqui do Morales, a gente acha que é uma foto. E ele mesmo se pintou e tirou uma foto. Mas na verdade não, as duas são pinturas. Até porque esse tipo de óleo sobre madeira não é utilizado para fazer na fotografia e no rosto, né? É usado para pintar sobre madeira. Quer dizer que tá fazendo na madeira, então não é no rosto da pessoa. Ele desenhou com uma forma muito realista, que parece foto. 2. Responda as seguintes perguntas. Então, essas duas perguntas aqui, vocês podem responder elas lá no caderno, tá bom? São respostas curtinhas, mas respondam lá no caderno de filosofia. Só coloca a página e a data, tá bom?
Ao observar as imagens da página anterior, você percebeu que ambas eram reproduções de pinturas, ou se enganou, pensando que a obra de Morales era uma fotografia. Então, qual que foi a sua primeira percepção? A minha percepção, então pode escrever lá, né? Mas a minha, Fernanda, né? Eu olhei a de Morales e eu tinha certeza que era uma foto, porque é muito real para ser uma pintura. Então, eu me enganei, eu achei que era uma fotografia. Eu fui enganada. Essa seria a minha resposta. Qual que é a sua resposta? Escreva lá no caderno. Letra B. Você já conhecia pinturas com estilo semelhante ao de Van Gogh? E pinturas com estilo semelhante ao que Morales empregou. Então, Van Gogh é um estilo de pintura, né, clássico, né? A gente vê várias pinturas dessa forma, onde a gente vê que realmente foi feito de uma tela. Aqui ele fez o autorretrato dele, né? Mas não é com tanta realismo igual essa aqui, de Morales, né? É realista, é ele aqui, mas o realismo que a gente vê aqui é muito grande, muito maior. Então, você já conhecia essas obras, sim ou não? Conhecer ou não esses estilos influenciou o modo como você interpretou? No meu caso, sim, porque eu já tinha visto obras de hiperrealismo, mas, quer dizer, não tinha visto obras de... Já vi obras realistas, mas hiperrealistas é a primeira vez que eu olhei, bati o olho ali e me enganei, porque eu achei que era uma fotografia, né? Então, eu não conhecia essas obras hiperrealistas. Se você já conhecia, então você com certeza não foi enganado. Igual eu. Porque quando a gente conhece uma pintura, quando a gente conhece um artista, né? Segue esse artista, a gente já sabe quais são os desenhos que ele faz, qual é a tendência que ele segue. Então, se eu conhecesse o Eloy Morales, eu já saberia que não era fotografia. Porque eu saberia que ele já fez obras assim antes. Mas como eu não conhecia, a minha primeira percepção foi enganado. Achei que era foto. Então você vai marcar se conhecia ou não e vai responder se o fato de conhecer essas obras influencia na hora de interpretar. Com certeza influencia, tá bom? Então essas duas perguntinhas lá no caderno de filosofia. Muito bem. Então aqui vamos fazer esse quadro, enganos de percepção. Número 1, vamos ler aqui. Converse com os colegas ou familiares, né, no caso familiares, sobre alguns enganos de percepção que vocês já cometeram ou presenciaram. Enganos de percepção tem a ver com visão, os 5 sentidos: visão, paladar, olfato, tato e audição. Gente, a minha irmã uma vez foi enganada, porque lá em Curitiba tem aqueles ônibus vermelhos, né, biarticulado, e ela tava no tubo, que é onde você pega esses ônibus, e aí o ônibus passou, ele é bem comprido, assim, e passou, assim, daí você entra na porta 3, e ela viu lá na porta 1, na hora que passou, uma pessoa muito parecida com o amigo dela, tipo, ela, nossa, meu amigo tá lá, vou até lá falar com ele, e ela foi toda animada, chegou, oi! Quando o cara virou, era uma pessoa totalmente diferente, não era o amigo dela. E ela foi o quê? Enganada pela visão. Ela achou que era um amigo e não era. Passou maior vergonha. Tanto que os outros do ônibus ficaram assim. Tipo, ela é louca. E ela me contando, a gente deu muita risada. E você já deve ter acontecido isso com você. De você ter visto alguém, você chega perto e não é a pessoa. Ou você ter sentido o cheiro de algo e na verdade era outra coisa. Então, quais são os enganos que os nossos sentidos, né, de percepção faz a gente cometer? Visão. Dá uma visão, já dei um exemplo. Já aconteceu com você ou com alguém da sua família de ver uma coisa ou uma pessoa confundir com outra? É um engano da visão, né? Às vezes a pessoa ou não enxerga muito bem, tá precisando de óculos, ou a pessoa se engana, porque às vezes tem pessoas parecidas, né? Às vezes de costa e tal, parece o cabelo. E aí, você já foi enganado pela sua visão? Escreva aqui qual foi o engano. Pergunta para sua mãe, para alguém aí, ou liga para algum amigo da escola e pergunta se ele já foi enganado pela visão, de ter visto uma coisa, aí quando chegou perto era outra. Coloca aqui o exemplo, tá bom?
Mas só para explicar, então você viu algo, chegou mais perto e não era. Se a pessoa não tem um exemplo para te dar, você vai explicar o que é o engano então da visão. O que é o engano de percepção da visão? É você ver uma coisa e quando chega perto é outra. Audição. Já aconteceu de você ouvir uma voz e achar que essa voz é de uma pessoa e na verdade é de outra? A minha voz, quando é minha irmã, às vezes é parecida. E quando ela manda áudio no WhatsApp, eu mando pra minha mãe. Só que mãe sempre sabe, né? Eu falo, mãe, olha esse áudio, não sei o que. Daí ela, é você ou é a Paula? O nome da minha irmã é Paula. Não, é a Paula. Dela, sim. É que às vezes a voz fica bem parecida. A minha e da minha irmã, o jeito de falar, né? E aí, você já escutou a voz de alguém no telefone e na verdade era outra pessoa? Comigo já aconteceu. E aí? Escreva aí o exemplo, se alguém da sua família já passou por isso, de confundir a voz ou a música. Não sei, algum engano de audição. Escreva o exemplo. Se não tiver exemplo, só explica o que é. Então, é você ouvir a voz, né, de alguém, confundir com outra. Tato. Engano de percepção de tato. Vocês já fizeram aquela brincadeira de você pôr a mão numa caixa preta, assim, você tem que pôr a mão e descobrir qual é o objeto? E muitas vezes a gente se engana. Às vezes a gente pega um ursinho de pelúcia e acha que é uma coberta. Ou a gente pega lá uma maçã e acha que é uma laranja. Às vezes acontece, um limão, né? Limão e laranja é bem parecida a textura, né? Na mão, pra gente saber. Então, é você tocar em algo, falar que é uma coisa e na verdade é outra. Então, esse é o engano do tato. Paladar. Já aconteceu de você sentir... Ai, nossa, comi um bolo, tá com um gostinho de canela. E a pessoa fala, não pôs canela no bolo. O engano do paladar. Você sentiu um ingrediente e na verdade não existe esse ingrediente. Ou a pessoa colocou um muito parecido, de repente, né? Já aconteceu com alguém de confundir o ingrediente e você falar, não tem esse ingrediente aí. Se tem exemplo, coloca o exemplo. Se não tem, explica o que é, tá bom? Olfato. O que é o olfato? É o cheiro, é a gente cheirar. Quando a gente tá gripado, o olfato engana a gente, né? Já tentou comer uma comida quando está gripado? O que acontece? Você não sente, né? O cheiro e o sabor da comida é estranho, né? E aí, quando a gente come algo sem sentir o cheiro, parece que não tem muita graça, não é verdade? Então, o olfato faz a gente sentir o cheiro do alimento. E quando a gente tá com ele, o olfato debilitado, com gripe, a gente não consegue sentir nada. Então, esse é o engano que a gente tem. Já aconteceu de você confundir cheiros também? De comida? Já aconteceu? Escreva um exemplo aí de alguém da sua família, ou seu mesmo, que você já passou por algum mico. Ou, se não tiver exemplo, explica o que é cada um desses enganos, tá bom? Bom, para nossa aula de filosofia, nós terminamos por aqui. Esse foi o nosso assunto, então não esqueça de completar essa tabela e responder essas duas questõezinhas bem rapidinhas ali no caderno. Tá bom, turminha? Então a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!